Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde para todos vocês. Estou cá mais uma vez convosco para discutirmos e abordarmos um tema que tem sido um grande tabu e tem sido palco de discussões diante dos muçulmanos, assim como os não muçulmanos. O tema é: será que a esposa é obrigada a servir o seu esposo? Isso no ponto de vista islâmico. Antes de mais nada, eu queria deixar para vocês o propósito pelo qual o nosso Criador instituiu para nós o casamento. Ele próprio diz no Alcorão: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. O nosso Criador diz que faz parte dos seus sinais o fato dele ter criado para vocês esposas de vós mesmos. Quer dizer, do mesmo modo que a Hawa é proveniente de Adam alayhi salatu wassalam, quer dizer, são do mesmo gênero. Isso para quê? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, para tranquilizardes juntos delas. Para tranquilizardes junto delas. Este é o maior propósito pelo qual o nosso Criador instituiu para nós o casamento. E esse foi um motivo peculiar e primário pelo qual todos os mensageiros seguiram esta tradição, que era de casarem e ter filhos. Era de procurar um conforto e tranquilidade. Como é de nosso conhecimento, o ser humano, não digo apenas os homens, assim como as mulheres, ainda que tenham toda a riqueza, todo o conforto, mas se não tem um companheiro, sempre tornam-se pessoas que têm falta de algo. Existe uma intranquilidade em seus corações. Portanto, para cobrir essa intranquilidade, o nosso Criador instituiu o casamento para que um possa ajudar ao outro. Em momentos difíceis em que a esposa está a passar, o homem vem como o tranquilizador. O mesmo sucede quando um homem está a enfrentar dificuldades, a mulher vem como uma tranquilizadora. E é por isso que no outro versículo o nosso Criador, mencionando como nós devemos nos comportar com as nossas esposas, ele diz: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, e convivei com elas de uma forma conveniente. Convivei com as vossas esposas de uma forma bondosa. Só esses dois versículos seria motivo para esta questão não surgir, pois todo aquele que sabe o propósito pelo qual o nosso Criador instituiu o casamento, que é de criar uma tranquilidade e para que haja amor entre o casal, ele nunca vai se preocupar se eu devo ou não servir, porque a partir do momento que você gosta da pessoa, você faz de tudo para fazê-la e vê-la feliz. Homem, tanto a mulher. Não digo só que o serviço ou a servidão deve vir da mulher apenas. Do homem também, quando ele gosta de alguém, quando ele gosta da sua mulher, ele faz de tudo para satisfazê-la. E é por isso que nós conhecemos tantos pais que até parece que eles que são as mães. Eles que mudam a fralda do bebê, eles que cozinham, eles que põem mesa em casa. Tudo isso fazem de um modo muito normal. Por quê? Porque ele tem um amor para com a sua esposa. Portanto, se nós entendêssemos esses dois princípios pelo qual o nosso Criador instituiu o casamento, não levantaríamos todas essas questões: será que a esposa é obrigada ou não é obrigada? Mas, enfim, nós os seres humanos somos complicados, portanto devemos sempre procurar algo para julgar as nossas diferenças. Para iniciar,
Vocês todos devem saber que existe divergência entre os sábios quanto a essa questão. Infelizmente, nós achamos que é uma verdade absoluta. Nós nascemos e crescemos até essa idade a achar que esta é uma opinião absoluta do Islã e que consta no Corão ou consta nas palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam que a esposa não tem o dever de servir o seu esposo. Não consta no Corão e nem consta no Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. É apenas uma análise feita pelos sábios. Portanto, é necessário entendermos que os sábios divergiram em três opiniões. A primeira opinião, eles dizem que a esposa não é obrigada a servir o seu esposo. E essa é a opinião de Imam Malik, da escola Malikiya, da escola Shafi'iyya e a escola de Imam Ahmad. Eles são de opinião que a esposa não tem o dever de servir ao seu esposo. É uma opinião. A segunda opinião, que é de Abu Thawr e da escola Hanafiya, que é a escola Hanafiya, é que a esposa tem como recomendação, é recomendável ela servir o seu esposo. Portanto, a primeira opinião diz que ela não tem obrigação de servir o seu esposo. A segunda opinião dizem que é recomendável, não é obrigatório, mas sim é recomendável. A terceira opinião, que é a opinião de Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, e ele trouxe um meio termo. Ele disse que, olha, nós devemos olhar para o costume das pessoas. E como é do nosso conhecimento, o Islã, em algumas ocasiões, deixou as portas abertas para o costume, como é o caso da viagem. Eles dizem o que for chamado de viagem perante vocês, perante o costume, então vocês já podem exercer de todas as facilidades. Por exemplo, nós cá em Maputo, quando vamos a Muamba ou Ressano, nunca dizemos que eu estou a viajar para Muamba. Nunca dizemos que estamos a viajar para Muamba. Apenas dizemos que, olha, eu vou a Muamba. Mas quando trata de Nelspruit ou Johannesburg ou Durban, nós dizemos que, olha, eu estou a viajar para Johannesburg ou Durban. Portanto, este conceito de viagem, o nosso Criador deixou sob o critério da sociedade. O mesmo acontece, conforme diz o Imam Ibn al-Qayyim, quando trata-se dessa divergência. Será que a esposa tem obrigação, tem o dever de servir o seu esposo ou não? Nós devemos voltar para o costume. Vamos olhar para o nosso costume, para a nossa sociedade. Será que as mulheres têm o costume, quer dizer, mesmo antes de casar, qual era a realidade delas? Será que eram daquelas que cozinhavam? Então, se cozinhavam em casa dos pais, então torna-se obrigatório também para elas servirem o seu marido, cozinharem para os seus esposos. Se ela não cozinhava em casa dos seus pais e tinha trabalhadores, então o esposo também tem como obrigação de contratar um trabalhador para cozinhar para ele ou para lavar a sua roupa. E o Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah trouxe uma regra que é conhecida e é uma regra unânime, que diz al-ma'ruf 'urfan kal-mashrut sharta. Al-ma'ruf 'urfan kal-mashrut sharta. O que diz esta regra? O costume conhecido é como a condição imposta. Nós sabemos que a mulher na nossa sociedade tem como costume de cozinhar e de varrer a casa. Então, no momento que nós vamos pedir a mão de casamento dela, não é necessário que nós
digamos que olha, que eu quero que você cozinhe para mim, eu quero que você vá à minha casa, porque já é sabido. Nós temos como nosso costume a mulher fazer esse tipo de práticas, portanto é como se fosse uma condição, exceto se a mulher, antes de aceitar o pedido, dizer que olha, eu sei que eu na minha casa cozinho e varo o meu quintal, mas eu aceito o pedido de casamento na condição de não cozinhar e nem varrer o quintal. Aí a situação é diferente. Mas se ela não impôs condição alguma, então nós vamos nos basear na regra al-ma'ruf urfan kal-mashrut sharta, que o costume conhecido é como a condição imposta. E este assunto que tem a ver com o costume, conforme eu havia dito, é um assunto que o Islã abriu as portas. Por exemplo, o que é olhado como cofre para nós cá em Moçambique pode não ser cofre na Arábia Saudita. Ou o que é cofre na Arábia Saudita pode não ser cofre em nosso país. Na Arábia Saudita dizem que só o fato da pessoa ter uma gaveta, ainda que não tenha chaves, já é considerado como cofre. Nós cá em Moçambique não. Precisamos de uma coisa grande, com uma fechadura grande, com uma chave de 2 metros ou 2 centímetros. Tudo isso por causa da nossa situação de segurança. Portanto, esses assuntos são daqueles que, olha, deve-se olhar para o costume. Na Arábia Saudita, um sheikh, um sábio pode dizer que, olha, a mulher não tem o dever de servir o seu esposo. Por quê? Porque a realidade deles é diferente. Elas mesmo antes de casarem, nunca cozinharam em casa de seus pais, nunca varreram o quintal e nunca arrumaram a cama. O que não sucede conosco cá, no nosso país, em particular de Moçambique. Eu falo de Moçambique. Nós cá, antes de casar, a mulher já cozinha, geralmente. Pelo menos nas casas que eu conheço, ela, antes de casar, a sua mãe já ensina a cozinhar, já ensina a varrer a casa, a limpar a casa. Portanto, essa mulher, quando casa, deve continuar com esses mesmos afazeres, porque o nosso costume já havia gravado os mesmos. E atenção que o nosso Criador não impôs nada sobre nós acima da nossa capacidade. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. E Allah subhanahu wa ta'ala diz para os homens, esses que têm o dever de despender sobre as suas esposas, de proporcionar comida, bebida e roupa, diz لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Que aquele que tem meios despende segundo o que dispõe. Se Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-te riqueza, então você tem a obrigação também de pagar um trabalhador. Tem a obrigação de proporcionar boa comida para a sua esposa, porque Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-te riqueza. Não podemos dizer que, olha, a minha esposa é proveniente de uma família pobre, portanto eu vou dar a mesma vestimenta que ela vestia quando estava na casa dos seus pais. Não foi assim que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou. Allah disse, eu te concedi riqueza, então você deve gastar proporcionando a melhor comida, a melhor bebida, a melhor vestimenta para a sua esposa. Está claro? O mesmo acontece, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. E aquele que foi restringido no seu sustento, quer dizer, não foi concedido muita riqueza, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Então que despenda segundo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. Se o esposo é pobre, ele vai gastar segundo o seu bolso. A esposa não tem o dever de obrigar o seu esposo a pagar um trabalhador. Nós cá em Moçambique, um exemplo, uma trabalhadora recebe varia de 3.500 a 4.000, não é? Imagina, existem homens que recebem 5.000 meticais, o seu salário é de 5.000 meticais. Imagina se a esposa impor que ele pague um trabalhador 3.000
1.500 meticais apenas, restará 1.500 ou 2.000. Será que é suficiente para pagar o aluguer de casa, para pagar a refeição, para comprar a fralda do bebê, para comprar a roupa para a sua esposa? Claro que não é suficiente. Claro que não é suficiente. O Islã veio para facilitar as coisas. E olha, vamos ponderar na biografia dos nossos antepassados, das melhores criaturas do nosso Criador. Aisha radiallahu anha wa ardaha diz que eu costumava pentear o cabelo de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Costumava pentear o cabelo de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Costumava preparar a água do banho, preparar a água do wudu. E nós nunca ouvimos que a Aisha radiallahu anha negou de proporcionar tudo isso, alegando que, olha, não é meu dever. Fátima radiallahu anha foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diz que as minhas mãos estão cheias de calo por causa de pilar. Isso que significa que ela servia o seu esposo. Era filha do profeta de Allah, que a paz e a bênção de Deus estejam com ele, mas mesmo assim servia o seu esposo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, apesar de ser seu pai, nunca disse para ela que, olha, tu não tens o dever de servir ao seu esposo. Diz a ele para servir. Muito pelo contrário, Nabi sallallahu alaihi wasallam dividiu entre eles a tarefa. A tarefa interna para Fátima e a tarefa externa para Ali radiallahu anhu arda. O homem tem como obrigação de procurar o sustento. E para procurar sustento ele deve sair da sua casa. Deve sair da sua casa. Agora imagina um homem ter o dever de proporcionar tudo isso e ele volta para casa e encontra a sua esposa, mashallah, sentada, deitada, enquanto nem uma única panela não lavou. Não lavou, alega dizendo que, olha, eu não tenho como obrigação de servir o meu marido. Será que, voltando mais uma vez para a razão pela qual o nosso Criador instituiu o casamento, será que nós estaríamos a dizer que isso é proporcionar a tranquilidade? Jamais. Será um fogo infernal aqui na face da terra. E o propósito pelo qual o casamento foi instituído foi de criar amor e tranquilidade entre os dois. Asma, que era irmã de Aisha radiallahu anha, diz que eu servia o meu esposo Zubair e ainda dava de comer ao seu cavalo. Khadija radiallahu anha, quando Nabi sallallahu alaihi wasallam voltou amedrontado e disse para ela: Zammiluni, Zammiluni, tapa-me, tapa-me. Alguma vez nós já ouvimos que ela disse que, olha, eu não tenho obrigação de tapar. Não, nunca ouvimos. Ela foi a primeira a tapar o seu esposo. São pessoas que olhavam para meios de tranquilizar o seu esposo. Procuravam meios de concretizar o objetivo pelo qual o casamento foi instituído. Portanto, caros irmãos e estimadas irmãs, eu tenho acompanhado que muitas esposas têm divergido com os seus esposos por causa desse mesmo aspecto. O seu esposo pede para ela um copo de água, traga-me um copo de água. Ela logo diz que, olha, o chefe fulano disse que eu não tenho obrigação de servir o meu esposo. Será que nós podemos considerar isso como um meio para tranquilizar o esposo? Nós estaríamos a sair do propósito pelo qual o nosso Criador instituiu o casamento. E sem dúvida que vai contra os princípios do casamento. E atenção que eu não estou a dizer que o homem deve tratar a sua esposa como uma escrava. A mulher não foi criada para ser escrava. Não foi criada para ser escrava. Olha para Aisha radiallahu anha wa ardaha. Quando foi-lhe perguntada o que Nabi sallallahu alaihi wasallam faz em sua casa. O que Nabi sallallahu alaihi wasallam faz em sua casa, diz que ele ordenhava a vaca, ele cozia a sua própria roupa, servia a sua própria família. Infelizmente, alguns homens
sentam em sua casa, tem a água a 2 metros dele ou a 2 centímetros, mas ele chama a sua esposa que está lá distante na cozinha, que olha, fulana, traga-me um copo de água. Isso vai contra também os ensinamentos de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pois a Aisha radiallahu anha diz que Nabi sallallahu alaihi wasallam ocupava-se na serventia da sua esposa e dos seus familiares. Ele cozia a sua própria roupa, ordenhava a vaca sozinho. Não era daqueles que sempre andava atrás das esposas que, olha, faz isso ou aquilo para mim. Não, ele procurava servir pessoalmente. Portanto, caros irmãos, nós devíamos procurar mais saber acerca do nosso dever e não acerca do nosso direito. Sem imaginar se os homens procurassem aprender quais são os deveres que ele tem para com sua esposa. O mesmo acontecesse se a esposa procurasse saber quais são os deveres que ela tem para com seu esposo. Não haveria problema entre ambos, pois cada um deles estaria preocupado em querer concretizar, em tranquilizar o seu esposo. Infelizmente, nós procuramos só os nossos direitos e não procuramos o nosso dever. Atenção que Allah subhanahu wa ta'ala, um puxão de orelha para aquelas mulheres que dizem que não têm obrigação de servir os seus esposos. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o seu esposo comprasse para ti uma roupa para você tapar o seu corpo. Não é verdade? Seja sincera, irmã, não é verdade que em cada casamento você quer uma nova roupa e o seu esposo faz esforços para comprar esta mesma roupa? Mas Allah subhanahu wa ta'ala não tornou obrigatório para ele. Ele podia muito bem dizer que, olha, eu não fui imposto a comprar roupa para ti semanalmente ou mensalmente. Eu pessoalmente conheço pessoas, mulheres que mensalmente precisam de um novo par de roupa. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não impôs o homem e nem condicionou que ele comprasse uma nova roupa para cada casamento. Mas porque há aquela bondade, o homem procura olhar mais para os objetivos pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala criou o casamento. Que olha, é de criar, atrair amor e um sorriso na face da nossa esposa ou do nosso esposo. Portanto, todo aquele que quer ser feliz, todo aquele que quer ser feliz deve olhar para os meios pelos quais ele consegue tranquilizar o seu cônjuge. E não dizer que, olha, não foi imposto para mim, eu não tenho obrigação. Tudo isso é errado. Resumindo, eu sei que falei muito, caros irmãos e estimadas irmãs, mas era necessário porque existe uma grande confusão na cabeça de algumas pessoas. Acham que não servir o esposo é uma verdade absoluta que consta no Corão ou no Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isto é errado, é apenas a opinião de alguns sábios. Eu disse que a opinião mais correta é o meio termo, que olha, deve-se olhar para o costume. Se naquela sociedade a esposa, antes de casar, já servia aos seus pais, ela já cozinhava, já varia o quintal, então ela também tem como obrigação servir o seu esposo. Se ela não fazia isso e o marido tem meios para contratar um trabalhador, então ela não tem obrigação de servir o seu esposo, e sim ele deve contratar um trabalhador. Mais uma vez, vocês sabem, caros irmãos e estimadas irmãs, existem pessoas, homens, pessoalmente eu conheço, que têm muito dinheiro, tem capacidade de contratar trabalhadores, mas ele prefere comer das mãos da sua esposa. Ele prefere que a sua esposa sirva a ele pessoalmente, porque existe um laço familiar, existe um amor entre os dois. Isso tudo deve ser tomado em conta e não só gritarmos que, olha, eu não tenho obrigação de servir. Pois essas palavras já criaram muitos divórcios. Essas palavras, acreditem, caros irmãos e estimadas irmãs, já criaram muitos divórcios. As mulheres dizendo que, olha, eu não tenho obrigação de servir o meu esposo. O esposo pede para ela um copo de água, ela diz que, olha, eu não faço isso porque Allah não impôs sobre mim.
Allah diz: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Allah diz que vocês devem ser bondosos uns para com os outros. Allah diz que instituiu o casamento para servir de tranquilizante para vocês. E vocês estão a criar um fogo infernal no casamento. Portanto, espero que tenha deixado claro uma parte deste assunto. Se houverem dúvidas ou algum comentário ou alguma sugestão acerca do vídeo, não tenha receio, coloque cá que será anotado. E se forem muitas as questões ou dúvidas, podemos gravar um outro vídeo apenas para responder as questões. Muito obrigado pela sua participação, que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos vocês lares tranquilizantes. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.